Ventisol quartzo. Ele tem duas temperaturas, onde a regulagem aqui, o zero é desligado. São duas temperaturas, a primeira é 400 watts e a segunda é 800 watts. Ele não tem termostato, né? Não tem desligamento automático. Tem uma alça de transporte, isso traz um pouquinho de segurança para movimentar de um lado para o outro. O meu eu coloquei um cabo aqui de quase 3 metros, porque os cabos que a gente encontra, que eles vêm junto com esses aparelhos, infelizmente ele é subdimensionado, tanto com relação ao tamanho como com relação à espessura, né? Então o plug começa a derreter, começa a dar cheiro de queimado, né? Apesar de que esse modelo, no caso esse meu aqui, eu comprei ele há uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, 5, 6 anos aí. E nos primeiros meses de uso eu tinha dois. Nos primeiros meses de uso ele tinha um cheiro de queimado, que vinha de dentro dele, não era do cabeamento, era simplesmente de dentro dele. Depois de um certo tempo, né, um cheiro de plástico queimado, uma coisa assim, não parecia ser algo que estivesse pegando fogo, como se fosse uma reação química. E aí, depois de um certo tempo, talvez um mês de uso, 2 meses mais ou menos, ele parou de dar esse cheiro. Então, esses anos todos eu tenho ele e nunca mais tive esse cheiro. Agora, a questão do cabeamento, não. Os eletrodomésticos em geral, hoje eles são feitos mesmo para dar problema no plug, né? Eles acabam perdendo o tempo de uso a partir principalmente esses que são a resistência, né? Então, a partir de um certo momento, ele começa a queimar, começa a escurecer um dos plugs um dos pinos do plug da tomada, né? E aí, com o tempo, você vai precisar substituir. No meu caso, eu substituí inteiro, né? Desde dentro. Substituí desde lá de dentro até o finalzinho. E coloquei um outro plug. Esse tipo de aquecedor, ele não requer uma tomada especial, então você pode ligar ele numa tomada comum, desde que a fiação seja adequada para aquela tomada comum, porque os projetos de tomadas geralmente requerem um fio de 2,5, né? Se o fio for 1,5, eu não recomendo porque ele vai esquentar. Mas você usando, por exemplo, na primeira regulagem, se for uma fiação que seja muito fraca, eu acredito que deve dar conta. Então, no caso, a primeira regulagem dele é de 400, 450 watts e a segunda regulagem dele é de 800 watts. As tomadas são projetadas para ter até 1.200, 1.200 watts, seriam uns 10 amperes. Ele não tem 10 amperes, né? Então a potência dele é baixa. Bom, como tal, não esquenta rápido e nem uma área grande, né? Eu tenho aqui uma área o meu consultório, ele tem uma área mais ou menos, uma área não, na verdade, cada parede deve medir em torno de 3 metros, por aí. Então, seriam uns 12 metros quadrados, mais ou menos. Deixa eu ver, 3, mais ou menos 12 metros quadrados. Esse aquecedor não é suficiente para aquecê-la para o meu trabalho. Então, eu teria que deixá-lo ligado por umas 3 horas para utilizá-la por 1 hora. Então, ele aquece o local onde ele está instalado. Então, se você estiver de frente para ele, ele torna uma temperatura agradável onde você está. Se você se afastar cerca de meio metro, mais ou menos, 60 centímetros, a temperatura já começa a cair. Ele não mantém por muito tempo. Então, se você deixar mais tempo, né, ele ligado por mais tempo, 1 hora, no mínimo 1 hora, é a temperatura do ambiente em que você estiver, se não estiver muito ventilado, né, com uma pequena entrada de ar por questões de saúde, então ele vai manter
por um certo tempo, vai manter por mais tempo. Agora, se ele for ligado para ser utilizado imediatamente, para ter a sensação imediata, somente estando na frente dele. Então, por exemplo, quer aquecer os pés, as pernas, né? Quer aquecer as costas, alguma coisa assim. Estando perto dele, ele aquece. Mas assim que desliga, se não estiver ligado por mais tempo, ele vai esfriar rapidamente. Eu não acho o modelo mais adequado, né, para uma residência, principalmente para dormir, porque ele tem a iluminação, né, deixa o ambiente mais claro, isso atrapalha o sono. Por exemplo, se você quer utilizá-lo para massagem, se ele estiver próximo ao corpo da pessoa, vai aquecer, mas a parte do corpo que não estiver próximo não vai aquecer, a não ser que ele já esteja ligado ali por umas 2, 3 horas. Ele precisa de um certo tempo para aquecer o ambiente. Se for um ambiente pequeno, por exemplo, uma cabine, 2 metros, por exemplo, 2 por 2, ou 2 por 3, né? Talvez ele até esquente com um pouquinho mais de facilidade, mas não vai ser muito rápido não. Enfim, eu estou fazendo um vídeo agora dele apenas para documentar e compartilhar para quem tem interesse nesse tipo de aquecedor, porque ele já está sendo substituído. Já deu o tempo dele, já usei bastante e já me dei conta que realmente não atende mais a minha necessidade. Para mim, os que são com ventilação me atendem melhor, ainda que este modelo ele não tem a característica de queimar oxigênio como os de ventilação. Mas eu já utilizei o de resistência elétrica durante muitos anos, inclusive doei até um recentemente e um outro que queimou há muitos anos também, que foi substituído por 2 deste. Eu percebi que também não são eficazes porque eles queimam oxigênio, resseca o nariz, resseca a mucosa em geral, né? Nariz, boca, olhos. Então, o que eu tinha que fazer é utilizar um umidificador. Eu colocava no caso, por exemplo, aquele, utilizava um umidificador, ligava ele no máximo e deixava no lado do aquecedor, né? De ventilação com resistência, para dar uma compensada, porque ele traz uma sensação desagradável depois de um certo tempo que você está exposto ao ar quente dele. Esse aqui já não tem não acontece isso, ele não é tão eficaz quanto o de resistência, né? O de resistência ele aquece o ambiente todo, ele aquece quem está próximo e o ambiente todo, ele vai esquentando o ar. Esse aqui ele esquenta, mas é muito mais lento. Apesar de ser metade da potência também daquele, né? Tem aquecedores halógenos, né, parecidos com esse, com 2 ou 3 lâmpadas que aquecem muito mais. O de 3 lâmpadas, por exemplo, acho que são 1.200 watts de potência, ele aquece mais, também clareia bastante o ambiente. Já aqueles que são de cerâmica, né, o ventilador possui um ventilador e o aquecimento é a partir da cerâmica, ele é mais eficaz e também ele não queima o oxigênio. Eu tenho um exemplo aqui. Olha o tamanho daquele. É um de cerâmica. Menos de um palmo. Olha, meio palmo. Praticamente meio palmo. E aquece a mesma coisa que esse aqui, que tem quase 3 palmos. Olha o tamanho. E eu ainda tenho um outro modelo aqui que eu também estou me desfazendo. E esse modelo ele é aquele aquecedor a óleo. Este aqui. Olha o tamanho dele. É bem grande. Deve ter
uns 5 palmos aí de altura. Enfim, é isso. Os aquecedores que eu já utilizei, tive bastante experiência com cada um foi importante em algum momento, me ajudou de alguma forma, mas estou revendo os conceitos, as ideias que eu tinha, optava cada vez mais por mais baratos, fui mudando um pouquinho a estratégia. Depois que eu comprei 2 desses e eles não rendiam tanto, eu passei a utilizar o de ventilação e intercalava com o uso desse. Mas agora eu vou investir mesmo nos aquecedores, né, nos termoventiladores, né? No caso, a cerâmico, né? Já comprei aquele que eu mostrei que é de 800 watts e pelo tamanho, né, ele impressiona. E eu já comprei um outro que é maior do que aquele, né? E aquele é de 1200 watts. E eu acredito que vai trazer mais qualidade, né, no meu atendimento. Ainda que eu utilize lençol térmico na minha maca, né? Ela tem lençol térmico, ela tem massageador, né? Mas esse ventilador aqui, ele me ajudou bastante. Com certeza vai ser útil para quem comprar, né? Mas infelizmente para mim já não é mais útil. E por isso vou me desfazer. Mas tá aí, para quem tem a ideia de comprar esse tipo de ventilador, desse tipo de aquecedor, ele cumpre, né? Não tão bem, mas ele cumpre a tarefa de aquecer. Mas ele não é tão eficaz, porque você precisa estar próximo dele, ele precisa ficar ligado por muito mais tempo. Caso vocês questionem com relação àquele outro aquecedor grandão, sim, pelo tamanho, ele aquece tanto quanto o tamanho demonstra. Só que ele demora em torno de 40 e poucos minutos para começar a aquecer. E aí ele esquenta, assim que ele esquenta, ele mantém a temperatura do ambiente por bastante tempo. Se você desligar ele, ele vai continuar quente por muito mais tempo, porque ele tem óleo dentro, mas isso é coisa para outro vídeo.